faltam muitas coisas que a gente já falou. Muitas coisas que a gente já falou sobre técnica de atendimento, sobre fidelização de cliente. Olha aí, um cliente de 20 anos é pôr em prática mesmo a tática de Eu fidelização. acho né? que fidelizou, cara. Eu 20 também anos, acho, tá né? entendendo? 20 anos. Ou seja, tudo que a gente já falou em vários vídeos, tudo que a gente já falou em várias lives, vários podcasts, eu acho que trazer o China aqui é só comprovarmos e, melhor ainda, complementar, porque a experiência também de vida do China, a experiência profissional dele, eu acho que só vai complementar e enriquecer mais ainda todo o nosso conteúdo aí dessa questão de atendimento cliente, que pelo que a gente percebeu, China, a maioria do pessoal que assiste a nossa live, até o feedback que a gente já teve, né, de retorno, o pessoal tem usado muito essas dicas de atendimento. Não sei se a Josi está online aí hoje, mas é uma das que já nos trouxe o feedback, né, Regis? Falando, olha, eu tenho acho que ela trabalha com doceria. Não e ela tem nada a ver nada com a ver ramo. com barbeiro. Nada a ver, mas a dica já serve. Exato, ela disse que está gostando de assistir justamente por essas questões de dicas de atendimento, né? Que uma coisa que, por exemplo, você é craque também aí, mexe bastante com o público. Então, eu acho que, para começar, vamos falar um pouquinho de como a gente se conheceu, pode ser? Sim, só complementando essa Claro. parte aí, por que ela consegue, né, colocar adquirir ali Sim, e usar na a vida doceria, dela? é. Porque são fundamentos, são princípios. Exato. E isso não muda. É. Você muda o ramo, mas os princípios são princípios. Independente da área, você consegue aplicar, né? Sim. Isso aí, legal. Podemos começar como a gente se conheceu? Pode Bora ser, lá, China? Bora. tô curioso. Fala melhor, vamos se apresenta um pouquinho, China. Fala um pouquinho de você, depois a gente entra na Boa história. noite a todos aí. Você já conhece a minha história. Meu nome é Elison Santana, só que meu apelido ficou, não tem como, é China, tá bom? E eu sou casado, tenho 2 filhos, sou vô, Vou Olha novo, aí. né? Vou recente, Vô novo. inclusive. tenho 38 anos, tenho netinho, beijo no coração, Theo. E bora pra discussão aí, bora aprender e bora compartilhar um pouco de conhecimento. Inclusive, o Theo é o novo... O Theo é o novo cliente. Então, é o novo netinho do China e meu novo cliente. Já é novo cliente dele, ó. A minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, Verdade. os meus filhos, o Theo, Sobrinhos. agora sobrinho, neto, olha só. Verdade. Então olha Um aí. dos seus a irmãos importância. mandou um abraço aí, o Éder. O Éder mandou um abraço. Inclusive, Tamo junto, irmão. o Éder também aí, ó, É eu cliente. tô lá na casa dele, vou lá atender o Gabriel. Eu acho que a história minha e do China é uma história muito interessante, porque assim, eu falo que o China, ele faz parte da minha vida em vários sentidos, apesar que a gente não é muito diferente de idade, né, China? Eu tô com 31 agora, você tá com 30 aí? 38. 38, Fazer pouca 39. diferença, né? É. Mas mesmo assim, eu reconheço ele até como um pai para mim. Olha só que interessante. Mesmo forte, sendo, isso mesmo sendo, nem tendo idade para isso, né? Mas por quê? Porque o China eu conheci ele na minha infância, quando inclusive eu estava começando a cortar cabelo, né? Começando a aprender. Eu tinha 11 anos só, de 11 para 12 anos, né? E aí eu comecei a conhecer o China, sabe aonde? Lá na igreja. A gente congrega na mesma igreja, né? Isso. E o China já era o quê? Já era líder lá na igreja. E eu entrei lá na igreja, no ministério, e já comecei a ser liderado por ele. Ou seja, eu gosto de falar, eu já falei isso pra ele, né? Eu gosto de falar na frente dele, mas gosto de falar pra todo mundo também, que um dos primeiros princípios de liderança eu aprendi com esse cara aqui. Tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim, por quê? Porque através da liderança dele lá na igreja, eu comecei a aprender princípios mesmo de liderança, de como é cuidar das pessoas, né? O trabalho lá que a gente fazia era um trabalho social, né? Sim. Praticamente. 2006, posso falar rapidinho? Claro, fica à vontade, China. Em 2006, eu fui para o seminário em 2005, final de 2005. Em 2006, nós recebemos uma tarefa que era cuidar da evangelização da nossa igreja, junto com os jovens. Então, eu cuidava desse departamento de evangelização. E aí, alguns jovens tinham esse desejo, né, de vir fazer parte do nosso time. E o Bigode foi um deles, na época. E aí, depois veio o Henrique no Projeto Impacto. Foi, Henrique. O Henrique, a Bruna... É. A Larissa e o Scooby se conheceram lá Nossa. também. E estão casados hoje, graças a Deus, estão encaminhados ministerialmente. Verdade. E eu me lembro que nós íamos até a casa do Bigode. Ele era bem novinho. E ele morava ali perto da Saracanta, né? Ali na divisa ali. Isso mesmo.
E depois ele mudou para a Rua dos Campineiros, não foi isso? Isso mesmo. Era da Avenida São Bernardo. Era da Avenida São Bernardo. Era e um a gente barraquinho. Era um barraquinho lá. E era barraco mesmo, de madeira mesmo. E pessoal, é interessante falar, o pessoal fala muito na lei da atração, de conexão de propósito, né? É que a nossa história, ô Regis, ela se repete. Porque assim, eu, meu irmão que estava aqui agora, nós moramos sempre na comunidade, sempre na favela. Passamos muitas dificuldades, nós estamos aqui em um local onde está o estúdio aqui, aonde eu cheguei a pedir prenda nas portas das casas. Às vezes a gente saía de casa para poder fugir um pouco da nossa mãe. A gente passou um pouco de dificuldade. Chegava final de mês, quando a gente morou com o nosso pai ali, meu pai era cristão, a gente passou umas necessidades lá, Regis, de não ter mesmo. Assim, não é que passava fome, mas no final do mês não tinha mistura. E às vezes não dava tempo de papai fazer a comida, e fazia um ovo com farinha e café, e mandava para dentro. A minha mãe sempre manteve a gente, só que a gente queria ficar com meu pai pela liberdade que a gente tinha. Só que a gente passou uns perrengues. Mas isso daí forjou o nosso caráter. Eu trabalho com vendas desde os 8 anos de idade. Então minha mãe colocava a gente para vender gelinho, salgadinho na rua, vendia churros, vendia aqueles pica-pau de madeira. Você lembra aqueles pica-pau? Então, aqueles pica-pau, aqueles passarinhos. E aí, você se identifica em ajudar pessoas, porque você tem uma história lá atrás, sabe? Você tem uma história. Então, quando o Bigode apareceu lá no ministério, nós se conectamos, porque ele estava em um processo de dificuldade e estava, mesmo dentro de um processo de dificuldade de desenvolvimento, ele queria ajudar as pessoas, ele queria estar ali. E aí a gente deslanchou e tem uma história que eu nem lembrava. Deixar pra você falar, senão eu vou ficar falando demais. Assim que a gente criou um vínculo assim, de amizade muito bom, comecei a conhecer a família dele desde então, né? E foi muito bom também. Todos me receberam assim com muito carinho. E ao ponto de não sair de lá. Tava sempre... Apesar que a casa do China é sempre cheia, viu, pessoal? Todo mundo gosta dessa família aí. Você vai lá, sempre tem alguém. Tem um cantinho. Sempre tem um cantinho lá pra dormir e tal. E eu sempre ia lá. Inclusive eles me convidavam várias vezes. Vem sempre aí e tal. E às vezes é o que ele falou. Às vezes a gente ia até pra fugir um pouco da nossa realidade, sabe? Via ali em casa a situação difícil. Era uma válvula de escape. É uma válvula de escape também, exatamente. E a gente sabe que Deus é muito bom e Ele prepara pessoas para estar do nosso lado, não é verdade? E essa família foi uma delas. E eu lembro que uma vez, quando eu já estava lá na Campineiras. Foi. A Campineiras é um bairro aqui de Santo André, do Grande ABC São Paulo. Um bairro simples, né? Ali é Jardim Santo André ainda, né? Ali é Jardim Santo André. Jardim Santo André. E eu estava só eu e minha mãe. Eu já contei a história um pouquinho aqui, que eu comecei com meu padrasto e tal, né? Mas nessa época eu já não estava mais com ele. Só estava morando eu e ela. E eu já tinha entrado no líder, que daqui a pouco a gente vai contar como entramos lá no líder, né? Foi. Só que tava muita dificuldade, porque minha mãe não trabalhava, tal, só eu trabalhava. Aí... Quantos anos você tinha? Eu tinha na média de já tava com uns 15 anos já. Por aí. Que Mas eu só era a líder. capa da gaita. Exatamente, nem parecia. Magrinho. Então, feinho, só tinha cabeça. Parecia a lista do terno. Verdade. Magrinho. Eu brincava de esconde-esconde quando menor, eu me escondia atrás do poste, ninguém me achava. Aqueles postes de ferro, né? Não os postes de ferro de iluminação. Exatamente. Magrinho, é verdade, Não gente. era Bem só o magrinho. Paulo Rabel, não sei nem como a Aline começou a gostar de mim na época. Porque Deus é bom. Você Porque Deus é falou. bom. Verdade. Isso eu sei que eu tinha dificuldade em questão de... porque eu tinha que pegar ônibus e tudo mais, demorava, às vezes não tinha nem o dinheiro da passagem. E aí Deus usou essa pessoa aqui, ó. E sabe o que ele me deu de presente? Uma bike. Ele nem lembrava dessa história. Olha. Eu fui lembrar depois, nós Foi, salvamos não uma foi? bike. Ele arrumou uma bike. Meu, você não sabe como que eu fiquei feliz, né? Cesta básica chegou lá na sua Cesta casa, básica. né? Ia contar essa parte também. Mas Santa Foi Bike... emocionante. A gente tá falando assim hoje, né, Então. Bigode? Meu bigode tá com os olhos cheios de lágrimas Verdade. aqui. E eu fico feliz da gente poder participar dessas histórias, sabe? Isso daí é impagável, Pô, né? muito. E é até interessante falar sobre isso também, China, porque assim, muitos nos vê hoje, né, mas não sabem o que já passamos. Tem a canção que fala, né? Hoje estou bem, mas já estou mal, né? Exatamente. São dia de sóis, daqui é o cantor aqui, gente. É. Mas já foi temporal. É o tocador. Exatamente. E todos nós, eu tenho certeza que quem está assistindo também tem realidades aí parecidas com a nossa. E foi algo muito bom, porque eu chegava todo dia lá no salão com a minha bike. Né? Chegava lá, tô motorizado ainda não, né? Era bike. Mas tô, como que fala, não é motorizado, mas tô com o meu, como fala, meu...
meio de veículo. transporte, meu Sim. veículo, sem motor, mas estou lá. Mas tava lá. E aí eu chegava uns minutinhos antes, que aí de bike suava, né, para não atender os clientes suados, ia lá no banheiro, me arrumava e pronto. Minha bike estacionada lá o dia inteiro e Amarradinho. na hora ia embora. Olha que beleza. Depois Deus foi abençoando, fui conquistando os clientes, aí fui melhorando a bike. Não sei se você lembra que eu melhorei a bike. Eu lembro que você melhorou. Cara, eu peguei um amigo, achei um cliente que trabalhava com negócio de peças de bike, que eu mudei tudo pra Shimano, olha a propaganda aí já, né? A propaganda aí. Fui mudando aos poucos, cara. ela Aperfeiçoou a ficou top. bike, ficou top. Olha aí que da hora, né? Fui aperfeiçoando o meio de o veículo. O Éder escreveu aqui, ô Bigode. Fala aí. Éder Santana, meu irmão. Vendíamos tempero, chinelo, amendoim, gelinho, Peraí. geleia, salgadinho, disso, paçoca, vendia churro. Eu não Era sabia tudo. dessa Minha história. mãe, ó, tacava o rei. Era fogo, meu irmão. Pode falar, Regis. Eu não sabia dessa parte não, E hein? no Facebook, Interessante. então, a Daniela tá falando pra você no WhatsApp que ela quer encaixe pra cortar É a Dani Medeiros? É. Pode deixar, vamos ver. Daqui a pouco eu já vou dar uma olhadinha na agenda que tá. Meu celular tá aí, ó, na filmagem. Agenda cheia. Sim. Então continue aí. Então, essa foi uma das histórias que foi bem impactante, mas teve uma da sexta também. Não sei se a China deve lembrar com certeza. Que eu lembro que a gente estava muito aperto. Foi bem quando, pra você ver, que quando você começa o seu negócio, não é um mar de rosas, não. Você começa com muita dificuldade. Até você ganhar a sua clientela, até você ganhar os seus clientes e ter uma renda, demora um pouquinho, né? Ter uma estabilidade. E eu lembro que eu estava trabalhando lá no Líder, talvez, não sei se alguém do Líder está aí, inclusive conversei com eles esses dias, mas estava muito apertado. Minha mãe sem trabalhar também, só eu trabalhando em casa. E aí, de repente, quem chega lá em casa? O China, cara. E aí o China chega, não chegou para tomar café, não. Ele chegou para trazer o café mesmo. Foi o Haroldo, ajudava a gente na época no Exato. evangelismo. Nossa, foi algo impactante, porque eles trouxeram, sabe o quê? Uma despesa, cara. Não foi só uma cesta. Ô Bigode, Foi deixa eu forte te falar também. uma coisa. Claro. Ô Regis, eu me lembrei aqui de algo. Em 2006, nós estávamos vindo de uma escola que nós tínhamos feito evangelismo. Foi a primeira escola que a gente Sim. conseguiu levar o trabalho ali no Valdomiro. É isso mesmo. Uma escola pública. É uma perto escola daqui. pública. Nós levamos o projeto de evangelização para dentro da escola. Eu comecei com as pranchetas. Eu ficava com prancheta pedindo para as pessoas dar o nome para Isso. orar. E aí, depois de um tempo, a diretora me liberou para entrar dentro das escolas. E eu estava voltando. E nós estávamos passando muita dificuldade. Eu morava na Toledana, morava em um porão. Eu, a Débora e a Milena. Eu lembro. E eu falei, meu Deus, né? Eu tô vindo evangelizar, mas eu falei para mim mesmo, quieto. E aí eu falei, eu tô vindo evangelizar, mas eu tô me sentindo um pouco insatisfeito, meio palhaço, porque eu tô indo falar de uma coisa boa e tô passando uma coisa ruim dentro de casa. Com dificuldade no alimento, eu era repositor no Carrefour. Tinha carro, não tinha moto, nada, andava de a pé, de ônibus. Quantas vezes andei na Avenida do Estado ali de a pé para economizar passagem, para poder levar uma renda para casa. E eu me lembro que quando eu falei isso, eu esqueci na ida. E na volta, a esposa do Chau, que era uma das pessoas que estavam ali com a gente, a Michele, mulher de Deus, ela virou para mim do nada assim e falou assim, ó China, eu vou te falar uma coisa. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Meu, aqui dali foi uma pancada na orelha. Aí beleza, eu fui embora. Quando eu cheguei, Por isso que ficou assim. por isso que ficou assim amassado. Quando eu cheguei em casa, tava um barulho, a Milena feliz, a Débora feliz, a luz acesa. Eu falei, espantei, eu falei, oxe. Aí na hora que eu cheguei em casa, gente, assim, a mesa tava cheia de coisa, lotada. E aí a Milena chegou com uma caixa de bis e falou assim, pai, até bis, até chocolate mandaram. E sempre que eu lembro disso eu me emociono, sabe por quê? Porque é dificuldade, a vida não facilita para você, sabe? Às vezes a gente toma decisões erradas, é na dificuldade que a gente vê a mão de Deus. E aí depois eu descobri que um amigo meu, ele fazia parte do evangelismo também, Gilbertinho, beijo no seu coração. Ele recebeu uma indenização da empresa e o Espírito Santo falou para ele assim, eu não sei se você vai acreditar nisso daí, mas eu vivi. Falou assim para ele assim, ó, vai no mercado. Ele começou a fazer uma compra, ele foi jogando tudo dentro do carrinho. E aí Deus falou assim para ele, você vai lá na casa do China. Ele falou assim, Deus, onde que é a casa do China? Ele não sabia onde era a minha casa. Olha que doideira. Nesse nível, assim. Nesse nível. E a casa era bem escondida. E a por casa sinal. era bem escondida, cara, lá no porão. Difícil de achar. E aí ele chegou lá, ele foi perguntando. Ele catou a perua, dentro do mercado, carregou as compras. Falou, ó, acho que é pro lado da Toledana. Ele começou, foi andando na Toledana 1, na Toledana 3, depois achou a Toledana 2.
e levou a despesa lá em casa. Então eu sou fruto disso, meu. Então hoje eu faço, às vezes as pessoas veem as redes sociais, pensando, é por causa de política. Não, eu faço daí faz tempo. Tá aqui a prova social disso. Verdade. Então a gente ajuda as pessoas, ajudar pessoas é o lema mesmo, é a missão. Não é por conta do meu trabalho, não é por conta daquilo que eu quero mérito para mim, não, é ajudar mesmo. Isso daí tá dentro de nós, porque um dia alguém nos ajudou, eu tenho que ajudar alguém. E sempre vai ser assim. Então a nossa conexão, ela parte daí. Nós não estamos fazendo aqui nenhuma média, né, Bigode? Sim, verdade. Para aumentar a audiência. Não. Faz todo sentido. Se você for sábio, aí você clica aí, ó, no coraçãozinho, compartilha isso daqui, porque isso daqui é conteúdo rico Verdade. demais. Clica no coração, Experiência salva, de vida. marca, chama todo mundo para a sala aí, porque agora que vai soltar mesmo a bomba, mesmo a dinamite aí, que eu tenho certeza que vai gerar valor para você aí. É isso aí. Fica à vontade. Eu gostaria só de pontuar algumas coisas Claro. que vocês falaram, assim. O China falou sobre lei de atração, e ele não foi tecnicamente nisso. Vocês contaram histórias do que aconteceram com vocês. Né? O China trabalhando, ajudando pessoas precisando de ajuda. E de repente, Verdade. tem gente que não acredita em Deus, a gente acredita. Mas, pode chamar de lei de atração, do que quiser chamar. Mas a sua necessidade foi suprida. No Sim. momento que você não via, né, por onde Não tinha aconteceria. recurso. Mesma história aconteceu com você. Exatamente. E ele disse que assim que se conheceram, né, ele se tornou seu líder lá na igreja. Foi isso mesmo. E começaram a trabalhar evangelizando, que é uma forma de ajudar pessoas. Sim, essa questão social também. Uma questão social, lidando com pessoas. Então a gente já ouviu falar aqui sobre lei de atração. Gosto de anotar. Não, o Rez, ele anota tudo. Legal isso. Lei de atração. O China falou que as coisas se repetem. Exato. Então, precisava de ajuda, estava ajudando, e de repente, ajudando, ele foi ajudado, ajudando você também foi ajudado. Sim. E eu acho que, mesmo que você não seja religioso, não acredite em nada disso, anota aí também. E no final aí a gente vê se essa conta fecha, tá legal? Isso aí. Podem continuar. Show de Legal. bola. Bigode, vai você aí, Bigode. Uma experiência também que nós passamos juntos, levando para esse lado também da área de barbeiro, foi quando você chegou a conhecer quando eu trabalhava com meu padrasto lá no Guarará? Acho que também, né? Não, fui poucas vezes lá, né? Poucas vezes, né? Eu tive poucos contatos, que você já mudou. Eu já tinha mudado, exatamente. Mas eu já contei um pouco dessa história em alguns vídeos, mas quando eu saí lá do salão do meu padrasto, que foi onde eu comecei, saí por uma necessidade, minha mãe se separou dele, né? E aí eu tive que ir embora. Era menor ainda de idade, né? E fomos embora. E fiquei sem emprego. Falei, e agora, né? Como vou trabalhar, como vou pagar as contas, sendo que eu estava sem emprego. Até que um amigo nosso em comum, de todos nós aqui, que é o nosso querido pastor Anderson, ele foi cortar o cabelo nesse salão líder. Não sei se você lembrava desses detalhes. Não lembrava. Não. Ele foi cortar o cabelo dele lá e ele sabia que eu estava precisando de um trabalho, né? E quando ele estava cortando o cabelo dele lá, a filha do dono, a Vanice, uma grande amiga, ela estava ligando para outros cabeleireiros pedindo indicação de um cabeleireiro. E nisso ele ouviu lá da cadeira. Tava cortando lá, ele ouviu, ele lembrou de mim. Quando ele terminou o corte, ele foi até lá na filha do dono e falou, olha, eu tenho uma indicação para te dar, tem um garoto que já está cortando já tem um tempo, está cortando bem. Será que você não quer fazer um teste para ver se dá certo de ele vir trabalhar com vocês? Aí ela falou, claro, ainda mais que ele era pastor e tal, né? Traz toda aquela confiança e tal, o pastor que tá indicando e tal. Aí ele já me ligou assim que ele saiu de lá. Falou, Bigode, olha, eu consegui um teste para você aqui no Salão Líder, é um salão muito bom e tal. Para quem aqui do ABC conhece bem, é uma grande rede de salão aqui, muito bom mesmo. E aí eu tava lá no centro de Santo André. Na hora eu corri para lá. Em menos de meia hora eu tinha chegado, até surpreendeu eles. Caramba, acabou de falar de você já tá aqui? Ou seja, mostrar interesse é uma dica muito importante. Mostrar interesse. Não é verdade? E aí eu cheguei lá em meia hora, eles até acharam estranho, um menino miudinho e tal, né? Bem magrelinho, feinho. Você é cabeleireiro? Falei, já tô trabalhando, já tem alguns anos e tal. Aí perguntaram toda a entrevista, né? Como eu comecei e tudo mais, conversamos bastante. E aí eles falaram, então faz o seguinte, vem fazer um teste aí. Traz um cabelo masculino e traz um feminino, que eu também corto feminino. E a gente faz o teste aí. Se você for passar, começa a trabalhar com a gente. E aí quem foi o meu modelo? O Xena. Mas foi o modelo masculino ou feminino? Masculino, cobaia. Exato. E você lembra quem foi conosco? Foi o Luizinha.
Foi ele? Foi você e Eu o Luizinho. lembrava. É, só que o O dele... Bigode vai lembrando umas coisas, pelo amor de Deus, vai lembrando nos mínimos Luizinho, detalhes. inclusive, Ele é bom de memória, ele cara. participou da última live aí, ele disse que quer vir também, né? Tem bastante história aí Vamos também. trazer o vamos Luizinho. combinar. E o Luizinho foi junto com o China, só que não deu tempo de cortar o dele, cortei só o seu. E o feminino não deu tempo de conseguir algum modelo pra ir, né? Então aí o que eu fiz? Eu atendi a design de sobrancelha lá e fiz uma escova nela. Então foi o China, um modelo masculino, E uma funcionária da casa. e uma funcionária da casa. E foi engraçado, não sei se o China lembra, mas quando eu terminei o corte eu estava muito nervoso, assim, né, que eu queria passar, porque eu cortava o cabelo do pessoal na comunidade, que o preço era, na época, acho que era 5 conto, 5, 7 conto. Lá no Líder já era 25, ou seja, 5 vezes mais. Então eu estava muito E apreensivo. eu tava gostando, tava no salão top. É. lá. Então eu estava muito nervoso, por mais que o China já era meu cliente, já tinha costume de cortar o cabelo dele, mas pela oportunidade estava nervoso, cara. Que, meu, se eu entrar nesse salão vai ser muito bom, vou aprender pra caramba, os caras tudo fera, e ainda vou ganhar mais. Olha que interessante, né? Então eu tava nervoso. E aí assim que eu terminei o corte, quem veio avaliar? O chefão, que é o Seu Mineiro. Grande Seu Mineiro. Seu Mineiro da Viola. Seu Mineiro, só 60 anos de cabeleireiro, né? Quase É. nada. Na época tinha uns 40 e poucos anos de cabeleireiro, que já era muito. E aí ele veio, todo sério, né? Ele não é assim, ele é bem simpático, bem de boa, mas no dia ele veio bem sério, assim, né? Bigodudo e tal, bem senhorzão, e foi analisando. E não é que ele encontrou um detalhe que eu não tinha percebido, cara. Foi já minha primeira aula. Minha primeira aula já, não sei se o China lembra. Um defeito? Um Alguma defeito coisa no assim? corte, exatamente. E aí eu não tinha percebido, e já foi minha primeira lição que eu já aprendi, mesmo não sendo funcionário. E já tive uma lição. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Se eu não tivesse sido aprovado, já teria valido a pena. Quando ele olhou o corte do China, de uma forma geral, assim, estava legal, foi muito bom e tal, mas aí ele foi olhar no detalhe. Quando ele olhou no detalhe, ele percebeu que o degradê aqui na parte de trás, ele não estava totalmente subindo reto. Ele subia, mas ele fazia uma pequena curvatura aqui na parte superior. E aí ele me chamou, ele falou assim, não sei se o China lembra disso, chamou, vem aqui. Você chegou a olhar o cabelo dele de perfil? Eu falei, olhei, né? Tipo assim, né? Olhei, né? A voz já começa a ficar boxa. Exato. Ele falou, vem aqui, olha desse ângulo. Eu falei, vê se você viu alguma coisa. Eu falei, não tô vendo nada, tá bom pra mim. Aí ele falou, vem mais pra trás. Aí eu fui mais de trás. Cara, eu nunca tinha cortado um cabelo olhando de tão longe assim. Não é só de pertinho que você tem que olhar, você tem que olhar de longe também. Ver todos os ângulos. Uma dica muito importante. Exato. E aí eu me afastei, aí falei, será que é aquela pontinha ali? Ele falou, exatamente isso. O ângulo não ficou legal, se você olhar de longe, você percebe que o degradê não estava legal. Mas mesmo assim, parabéns, você cortou muito bem, pode começar essa semana. Falei, ufa! E o que foi incrível, é uma família que eu ganhei lá, o líder, o China lembra. Inclusive você foi outras vezes lá também, né, China, depois, né? Foi. Fez amizade também com o pessoal, Fiz. né? O pessoal é incrível lá. Hoje é uma família que eu tenho também, e o que eu costumo falar para todos, lá também foi uma grande escola que eu tive. Mas lá foi uma escola de vida, mas tecnicamente falando, foi uma escola que eu tive, porque eu já até comentei isso, havia muita diferença dos tipos de perfis de clientes, e havia muita diferença dos tipos de corte. Enquanto lá na periferia a gente fazia muito quadradinho, lembra do corte quadradinho? Quadradão. O coroinha que riram de mim aqui hoje porque eu falei do coroinha. Você lembra do coroinha, China? Que era só aquela aqui. só a curvaturinha Tinha assim? a muralha de Ah, não, Jericó. eu lembro, o Você lembra Ricardo desse fazia, corte? o Ricardo da banda. A Entrega ferradura. já. Ferradura, Exato. lembra, Ricardo? O China entregando. Ferradura. Você lembra desse corte que não é mais Eu usado lembro. hoje? Mas Eu na lembro. época era febre. Mas lá não era. O perfil de cliente era diferente. Olha que interessante. Pô, eu posso falar um Claro. aqui? Gente, é sério, isso daqui é um cara que é top. Vocês podem seguir ele lá, Caio Carneiro. Ele estava explicando que nós, como seres humanos, empreendedor ou não, você precisa ficar 33% do seu tempo com quem está abaixo de você em relação a conhecimento, 33% do seu tempo com quem está no mesmo nível que você e 33% do seu tempo mirando aonde você quer chegar. O que isso daí tem a ver com o que o Bigode falou? O Bigode, ele vivia a maioria do tempo dele com pessoas dentro do quadro dele. Por quê? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então, o que aconteceu na vida do Bigode? Ele precisava sair daquele quadro, daquele cenário que ele estava, em um salão pequeno ou atendendo simplesmente a domicílio,
para viver experiências em um salão em outro nível, em outra dimensão. Então, às vezes você está dentro de uma situação aí, você que é profissional, você que quer empreender, e você está dentro ali dos seus 33% e dos seus 33%. Não é para você abandonar ninguém, mas você tem que mirar, você tem que se equilibrar com pessoas abaixo, com pessoas no mesmo nível e mirar o próximo nível. Pessoas que têm mais habilidades que você. Que Sempre foi isso que buscando aconteceu. conhecimento, né? Buscando conhecimento. É, verdade. Hoje eu estou aprendendo demais. Eu estou tendo a oportunidade hoje de trabalhar em uma campanha de um deputado federal. Então, tipo, eu estava fora, eu nem imaginava o que era esse cenário. E aí hoje eu estou tendo a oportunidade, fui convidado. Eu fui chamado, me deram uma oportunidade. Por quê? Guarda uma coisa aqui que eu vou te falar também. Isso daqui é pérola. Andorinha anda com andorinha. Tico-tico anda com tico-tico. Para andar com águia, você vai ter que começar a se preparar. E a oportunidade que você está tendo de ver uma live dessa daqui, com um depoimento de alguém que estava lá na sarjeta, porque a história dele é essa. Se você for ver, a história toda, tu tem uma história de vida, eu tenho uma história de vida. Pessoas que não tinham a perspectiva de dar certo. Mas só que o que acontece? Abraça uma oportunidade que Deus dá e vai para um outro nível. Então você tem condição de alavancar mais. Você precisa estar perto dessas pessoas que alavancaram, que pode te mostrar um caminho que você precisa aprender. Às vezes você olha assim para o seu lado, o pessoal não sabia. Porque você imagina, se você tem um irmão da sua casa, o cara vai ser rei, irmão. Encosta no cara, vai ser rei. Sabe o que os caras quiseram fazer? Mata ele, rapaz. Joga ele lá para cuidar das coisinhas do pai que ninguém quer saber. O que acontece? O camarada vem, vira rei, meu. Davi. Os irmãos dormiam com ele, comiam com ele, poderia ter as maiores oportunidades de sentar na mesa, aprender junto com ele. Sabe o que eles quiseram fazer? Sufocar. Deus está te chamando para um próximo nível. E uma live dessa daqui, o conteúdo é muito rico. Você pode ir para um próximo nível com pessoas que estão perto de você. E acessível, né? Porque dá para achar esse cara aqui facinho. Verdade. Esse daqui também, o Sr. Bigode também. E não tem nada a ver com negar raízes, né? Sim. Você querer o crescimento, você querer estar perto de pessoas verdade. que sabem mais Bem que falado. você, pessoas que alcançaram o que você deseja, isso não é Sim. inveja. Não. Né? Inveja é outra coisa, você querer que o outro também não tenha porque você, É não você se tem. inspirar, né? Mas nessas você pessoas. se inspirar e falar, É. meu, se ele chegou, chegou lá também. Exatamente. Agora, como que ele chegou lá? Vou querer aprender. Eu quero saber Exato. o passo a passo para eu chegar lá também. Isso mesmo. E não tem nada a ver com negar as raízes que vocês já viram aqui. Todo mundo aqui começou muito de baixo. Muito, As exatamente. pessoas às vezes olham hoje aí o Bigode com a agenda lotada desse jeito. Acho que sempre foi assim, né? Sempre foi fácil, O começo foi bem difícil. mas conseguiu. Conseguir os modelos e os cobayes não foi fácil, não. Não. A Ângela, minha mãe adotiva, Sim. inclusive você trabalhou junto com ela lá no Carrefour, minha mãe, cara, minha mãe adotiva, mas minha mãe, ela não queria ser minha cobaia, cara, quando eu comecei. Pergunta pra você ver. Não, meu cabelo eu não dou pra qualquer um, não. Qualquer um no sentido assim, quem tá começando, né? Não, meu cabelo não. Meu cabelo é... Bigode. Você acredita, cara? Ó, porque quem tá começando, imagina o seguinte, se você É para difícil, no cara. avião, tava lendo sobre isso daí, você para no avião, aí tem um piloto, Não, é difícil, bem eu sei velho, que não é fácil, bem né? velho e um novinho. Você vai querer voar com quem? Médico. Com o mais velho ou com o mais novo? Mais É. velho. Médico acontece isso. Quando a gente entra e vê que é um médico novinho, a gente já fica meio, né? Então Ai, a Deus, mulher olhou e falou assim, E ela ó, falou, não corta. Hoje pode perguntar pra qualquer um. Meu, eu hoje... queria economizar, falava assim, pode cortar, Exato, irmão. você não tá nem aí. Isso não era Mas agora, ele já era fera, já dominava. Não, mas o que é interessante é que hoje, cara, hoje ela não vai em outro. Graças a Deus por isso, né? É, graças a Deus. E hoje ela chora se eu não tenho horário pra atender ela, acredita? Se ela estiver assistindo aí, ela pode comprovar. O Chico conhece. Então olha que interessante. Começo, bom falarmos isso, começo não é fácil. Começo vai ser difícil. Rejeição, medo, insegurança. Preconceito. Preconceito. Eu comecei a te cortar com 12 anos. Ninguém queria cortar comigo por medo e por preconceito. Eu vou cortar cabelo com uma a criança? gente pode criar uma historinha aqui agora? Pode. Alguém que quer começar e ele tá ali pensando, meu, mas onde eu vou conseguir meus primeiros modelos? Porque você tem que treinar em alguém, Sim. né? A não ser que você tenha uns cachorros bem peludos. Não, a gente não vai Não fazer dá- isso não. faz um Mas efeito. vamos imaginar essa pessoa e o que ela deve fazer para conseguir os primeiros clientes. É. Primeiros modelos, no caso, não são nem clientes ainda. Se for em uma escola, tem o recurso da escola que ajuda, porque os próprios modelos irão até lá, né?
Agora, se mesmo de repente é uma escola online, né? Ou de repente é uma escola que não tenha tantas pessoas que vão até lá, tem que chavecar os amigos, tem que chavecar a família, tem que chavecar todo mundo, porque você tem que treinar em alguém. Tem que treinar. Então vem aqui, eu corto de graça. Depois, se eu errar, eu pago o cara para consertar. Ou seja, tem que chavecar o Se pessoal. esse cara é antipático, não conversa com ninguém. Oferece uma Coca-Cola. Boa. Você Paga já uma viu, pizza pra depois. conseguir com o Henrique aí, é só pedir a Coca-Cola. Coca-Cola. Não é verdade? É por aí o caminho, né, China? Eu acho que, pensando no lado de barbeiro, mas até se pensar em uma outra profissão, que você precisa de pessoas para você treinar, você vai ter que ser cara de pau, Sim. né? Vai ter que, cara, vem aqui, deixa eu cortar seu cabelo. Mas você tem que ser uma pessoa legal, não tem? Um cara de pau legal, né? Vai facilitar muito a pessoa te dizer o sim, Com né? certeza, Ela vai avaliar quem é você. Faz muita diferença isso, essa questão de um bom atendimento, desde quando você nem tem o cara como seu cliente ainda. Você já tem que começar um bom atendimento para conquistar ele como cliente, né? Você tem que ter a empatia, a simpatia, senão fica difícil você conquistar um cara que nem te conhece, não é verdade? O Éder escreveu aqui, no início nada é fácil, é muita luta, dificuldade, porém vale a pena, as pessoas têm que se desprender das barreiras. Isso aí, legal, Éder. É verdade, é isso aí. O meu irmão também tem uma história muito interessante. Vocês estão falando de preparar, né? De treinar, de começar. Você imagina assim, a igreja chega... A igreja é muito, muito séria, muito forte isso daí. Não é só falando de religião, não levantando nenhuma bandeira. Mas eu lembro quando nós chegamos ali no Calvário, o meu irmão, ele sempre cantava em karaokê. E aí, ele começou a aprender partitura, ele começou a aprender ritmo, pagode, banda, começou a aprender a bater bona na orquestra. O que aconteceu? Olha só como que Deus é tremendo. Deus prepara uma oportunidade para ele dentro do Estado. Ele já era funcionário do Estado em outro segmento. E no Estado, na profissão dele, tinha uma abertura para ser músico profissional, para poder participar. E aí ele passou pela prova, a primeira vez não deu certo, é o que ele falou aqui, é dificuldade. Ele alcançou um patamar lá porque ele estudou, ele entrou, estudou, alcançou, deu uma multa lá pelo estudo, passou 2 categorias, aí veio a oportunidade de entrar na parte musical, passou, reprovou a primeira, tentou de novo, mas o que deu base para ele? A comunidade, por quê? Ele aprendeu lá atrás, bater bona, partitura, os ritmos. No meio do povão. Ele aproveitou A oportunidade. o meio social que ele estava ali. Sim. Pra Porque vem aprender. da favela. Sim. O camarada vem da favela, vem da comunidade. Se ele não tiver um pingo de interesse em buscar aprender, é igual o Bigode. Ele teve a oportunidade dele aprender. Poxa, peraí, isso daqui pode ser uma profissão para mim. Nunca mais vou ficar passando fome. Trabalha com a mão, gente. Nunca mais vai passar necessidade em qualquer lugar do mundo. Esse homem aqui tendo os movimentos da mão, ele vai dar seguimento à vida dele. E hoje ele podendo treinar pessoas, porque esse é o sentido da vida, é não reter a informação. Verdade. Nós somos um rio, nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Então hoje a reciprocidade. Você nunca vai dar um presente para alguém que é chato. Se eu tô aqui com essa caneca aqui, ou uma camiseta, ou um par de tênis, eu tenho 2 amigos aqui. Esse daqui vai ser o chato. Esse daqui é chato mesmo, ele anota tudo. Já anotou aqui, ó. Vou anotar que eu sou chato. E aquele dali vai ser, e aquele dali é o legal. Se eu tô com esse presente para entregar, eu vou entregar para quem, Regis? Pro chato ou pro legal? Pro legal. Então isso daí é de primórdios da humanidade, gente. É desde lá. Eu vou fazer bem para quem me faz bem. Então, se você quer uma oportunidade, você precisa abrir um espaço. As pessoas trabalham por 30 dias para pegar o salário no final do mês. Você entrega primeiro para depois receber. Verdade. Bora. Entendi, Bruna. Lê o comentário da Clary. Comentário da Clarice, é isso? Clary Falcão. Clarice Falcão. Procura aí. É Insta ou No Insta. Instagram. Clary Falcão? O Adonias também tá com. Pode mandar aqui? bastante. Ele Manda aí. Lê você. Pode ler. Bigode, ótimo cabeleireiro, acertou em cheio o corte do meu pai. Corte garantido todo mês. Principal que levo muito em conta a pontualidade nos horários. Bigode já foi meu cliente, sempre muito educado.
Obrigado, aí. Clarice. Clarice, depois eu dou aquele desconto que a gente combinou, tá? Dica Obrigado, do engenheiro Clarice. também diz que Que precisa é cortar o a cabelo. mamãe, a filha do senhor Valdeci, né? Um abraço, Clarice, obrigado. E ela disse aqui que é garantido todo mês. Isso mesmo, a gente já tá... Fidelização, mais uma vez aí. Retenção, hein? Exato, é um cliente que já fica marcado todo próximo do dia 10. Todo próximo do dia 10 eu tô lá cortando o cabelinho dele. É um senhor muito simpático. Então é uma aposentadoria aí, né? Constante. Ô, China, falando disso que você Ó, falou só- de compartilhar... Só uma coisinha aqui, ó. Dica do engenheiro aí, ó, o engenheiro Adonias falando. Ele tem certeza que só não vai pra frente quem não quer. E a gente tá falando aqui de situações de pessoas que saíram das comunidades, da Isso. base É. da sociedade ali. Que tudo levava pra Sim. desandar mesmo. Qualquer um que olha o cenário fala que não existem oportunidades. É, Mas o Éder encontrou uma oportunidade. Sim. Onde que ele estava? Na base. Na base. Que levou ele a ser músico profissional do estado. verdade. O Bigode estava onde? Na Na base. base. Você estava onde? Na base. E hoje ele está trabalhando em campanhas, né, movimentando aí, Ajudando pessoas. ajudando pessoas, movimentando o marketing de várias empresas. Sim, Então, assim, as oportunidades, elas aparecem sim. Pode Exato. continuar, Bigode. Não, imagina, só complementando o que a Cristina falou, eu achei interessante isso, porque inclusive a gente já até comentou sobre isso, sobre compartilhar conhecimento. Compartilhar e multiplicar o que Deus nos deu. Deus que nos dá o dom, na verdade. E eu lembro, China, sabe o que acontecia na escola? Que já aconteceu várias vezes em escolas, que eu dando aula, teve amigos meus, cabeleireiros, assim. Foi mal. Então, Ô, Regis. Ô, Bigode. É você. Essa aqui a gente precisa ler. Antes de você concluir. Eu vi aqui. O Éder mandou É. aqui, ó, o Bigode, ele tá, além de barbeiro, tem uma profissão agregada. O Gabriel agora só quer cortar o cabelo com o bigode. É. E a Patrícia, que é a esposa dele, fica muito feliz, pois no final ele aspira quase a casa toda. É corte É com verdade. faxina agora, gente. Eu capricho Nova na limpeza. Vou modalidade. contar Quero isso ver o daí. concorrente pegar essa. Ó, deixa eu falar um negócio. Essa daqui é forte mesmo. Lembra que eu tava dando a sugestão? Você já Foi. tava pensando nisso ou não? Não, no aspirador ainda não. Ó, Você o Bigode que foi lá em casa. começou a ideia. Eu fui na casa dele. É. Aí eu falei, Bigode, eu estava pensando aqui comigo, porque você precisa ter algo diferente. Então a gente precisa de invenção, né? É. Falei, se você comprasse um TNT, um rolo de TNT que é barato, você põe a cadeira, você faz você põe só um quadrado de TNT, põe a cadeira em cima. É. E aí quando o cliente terminar o corte, você só dobra o TNT, né? Dispensa. E descarta. É. E já manda embora. Ele falou, pô, essa ideia é legal. Ele foi embora, não falou mais no assunto. Porque antes eu usava a vassoura do cliente, né? Ele usava a vassoura do cliente, Deixava vassoura dele vinha toda molhada, suja, né? É. E eu Vassoura deixava vinha a vassoura molhada, suja de deixava cabelo. a vassoura suja de cabelo, É. você imagine. Exato. Tudo bagunçado, lambançado. E aí ficava aquela meleca lá toda. É isso Aí mesmo. eu peguei e tive esse insight. Aí eu falei, poxa, eu vou falar isso daí pro Bigode, porque vai ser uma boa pros clientes E um dele. diferencial, é. E um diferencial, porque isso daí todo mundo faz. É. Corte todo mundo faz. Às vezes algumas pessoas já cortam em casa, já tem isso daí. Sim. Vai ser um diferencial seu. Aí beleza, aí passou. Aí depois você apareceu com o quê? Com o aspirador. Ou seja, através dessa ideia me veio essa outra ideia. Através do insight da China me veio a ideia do aspirador, que me fez ganhar muitos clientes. Porque querendo ou não, você tá indo atender na casa, você vai deixar a casa do cara toda suja? a mulherada agradece. Não é? E os clientes gostam. E é questão de capricho também, né? Sim. É igual um pintor. Se você contrata um pintor, um pedreiro, e o cara deixa tudo bagunçado, não é ruim. Agora, se o cara vai lá e todo final de dia de obra ele limpa tudo, meu, você percebe que o cara é diferente, na verdade? Se preocupou com isso também. Os detalhes fazem muita Faz diferença. muita diferença. Faça como se fosse pro seu senhor. Isso Olha, daí é legal. excelência no trabalho. É isso aí. Então é isso que é mais uma dica aí, pega aí, ó. É uma chuva de dica, de chave aí pra você destravar, virar, acrescentar no teu negócio. Porque alguma coisa que você faz, algum detalhezinho que você faz, você viu do TNT, da conversa do TNT, que partiu de um cliente, virou o quê? Virou uma estratégia, um Verdade. atendimento, aperfeiçoou o atendimento. Então um detalhezinho, sabe o que eu estava vendo lá na loja? Fui em uma loja, lá no shopping. E aí todas as vezes que o cliente faz a compra lá, eles levam até a porta. Olha que legal. Acompanha o cliente? Ele acompanha o cliente. Interessante. Então, tipo assim, você faz a compra, eles pegam a sacola, eu queria pegar a sacola, eu tinha pago. Tipo, é Aí meu, tava né? aquela discussão, Aqui, eu, falei, eu queria pegar a sacola, eu falei assim, mas eu já paguei. Aí falou assim, aí assim, ficou aquele negócio estranho. Eu falei, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo com a sacola, e tentando puxar a sacola, aquele negócio desconfortável, aí pegou e foi me acompanhando até a porta, falou, não senhor, ó, você já
volte mais vezes, tá É entendendo? legal, Tal. olha que diferente. Então isso daí é um detalhezinho que você pode colocar às vezes na bomboniere, na doceria. Tem razão. Aqui o papo com o bigode aqui, a resenha aqui, a nossa conversa é gerar valor para qualquer área da sua vida. Isso aí. Ah, eu sou profissional liberal, serve para você também. Sim. Ah, eu sou concurseiro, serve para você também. Eu sou concursado. Enfim, serve para a vida toda. Verdade. Não é não, bigode? Isso aí. Ó, o Éder lembrou mais uma aqui, pode? Manda. É dele não dá não, ele fica Éder. zoando. O Éder, você tá causando, né, Éder? Ele lembrou que no curso de barbeiro, que eu dei aula por muito tempo, uma vez o Gabriel, o seu sobrinho, filho Foi. dele, foi como modelo. Não quebra-pau, velho. Sabe? Dá errado, tem cliente que dá errado, mas Pois depois é, fideliza aí, ó. Não, sim. Não, mas aí ele não... Mas o rapaz foi errar com o filho do Éder? Exatamente, cara. Aí o aluno foi Ele cortar... ficou doido, ele ficou Porque o que doido, acontece? ele ligou. Eu arrumo os modelos para os meus alunos, né? O cara não consegue, eu vou lá e arrumo. Aí eu arrumei, falei, ó, Éder, deixa o Gabriel aí ser modelo, né? Ele era até pequenininho ainda, não era tão grande. E aí ele foi. Mas o que aconteceu? O aluno errou, cara. Mas errou assim, a gente tenta consertar, né? Como professor a gente tenta. Mas nesse caso... Que bagaça. Pior que foi, cara. Eu Ficou tentei arrumar, doido. mas infelizmente Não teve. soou bem, né? Tadinho do Gabriel, saiu chorando do curso. Saiu, né? Você lembra? Fidelizou. Foi mal, Aí gente. depois eu comecei a cortar o cabelo dele e corta comigo até hoje, graças a Deus. Mas infelizmente meu passou Deus. por esse caso. Ô Sheila, podemos aproveitar e ver aqui o pessoal também que tá online? Fica à Então, vamos mandar vontade. um abraço aqui também. O Cauã mandou um abraço aqui. Foi meu último cliente agora, antes de vir pro podcast. Ele, o Wagner, um abraço pra vocês. Cauã, o meu amigo aí de videogame, ele é fera no videogame. Ele tava até me falando de um jogo novo aí agora que eu aprendo ouvindo eles. Olha só, interessante aprender a ouvir, né? É. Por quê? Porque tem muito jogo, China, que eu conheço só de ouvir falar dos clientes. Que eu nunca joguei na minha vida, cara. Só pontuar aqui, ele vai continuar lendo, mas Sim. pra gente depois entrar nesse assunto. Ele tá falando que tá aprendendo sobre jogos. A gente chegou a falar um tempo atrás aqui sobre a quantidade de coisas que ele aprende, as mentorias que ele tem com os próprios clientes. Exatamente. Que é mais uma oportunidade que poucas pessoas têm. E Ele atende gratuita. gerentes de É banco, gratuita. empresários, Exatamente. médicos, advogados. Pessoas influentes. Quem tem essa oportunidade de sentar e conversar 1 hora com Verdade. Com esse essa coisa- nicho. Sim. Universal, Diversificado. diversificado. Quanta Inclusive- coisa não dá pra tirar pra Inclusive si? a criançada. Cara, você aprende um monte de coisa com essa criançada Sem aqui, meu. dúvidas. Tudo inteligente, cara. Sem dúvidas. Cauã, um abraço aí. Vai me ver se não pulo ninguém aí. Abraço, Éder. Obrigado aí pelos Ó, o Vanderlei, comentários. ele é lá da Câmara Municipal. Ô, legal, abraço pra Pô, Vanderlei. ele falou aqui, ó, do palhaço. Meu, pode falar rapidinho desse Claro, palhaço aqui fica à que ele vontade. falou? Sim. O Vanderlei, ele é assessor lá, ele cuida da saúde, ele é top, meu. Um beijo do seu coração, Vanderlei. Ele é muito gente boa, um baita de um profissional. E aí, nós estávamos conversando na Câmara lá, chegou um cara com a cadeira de roda. Oi, e aí, beleza? Eu te conheço de algum lugar, velho. Aí eu fiquei olhando, falei, beleza, vem e tal. Aí ele falou assim, eu sou assessor tal, ele é assessor do presidente da Câmara. E ele começou a falar, eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, eu caí, né, de 5 metros, sei lá, 5 do 5º andar, e aí ele não pode andar mais, esse rapaz. E eu falei, poxa, mas e aí, o que tu faz? Eu virei assessor, sou assessor aqui do vereador, e aí a gente tem uma equipe, e ele falou que ele fala para os clientes dele o seguinte, segura na minha mão e pode ter certeza de uma coisa, que se alguém soltar vai ser você, eu nunca vou soltar dela. Eu falei, mano, essa daí foi forte, cara. Aí peguei, cumprimentei ele. Aí eu falei assim, mas como você fala para os seus clientes sendo que você é assessor? Ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Nos meus tempos vagos, eu trabalho como palhaço. Aí eu falei, é sério? Ele falou, pô. Que diferente, né? É, E de cadeira de roda. E de cadeira de que roda. legal. Então quer dizer, eu falei isso pra minha mãe agora, antes de vir pra cá. A debilidade dele não parou ele. Tem 19 mil seguidores. Olha que legal. Bomba o Instagram do cara. E o cara é top mesmo. Você vê os trabalhos que ele faz com bexigas. Meu, um trabalho extraordinário. Então ali foi uma lição pra nós. Que uma deficiência, uma debilidade não pode nos parar. Verdade, nos limitar. Eu estava, antes de vir pra cá, eu estava vindo, aí eu passei na garagem para resolver os negócios, falei assim, eu vou chegar mais cedo no Regis para conversar, pôr um papo em dia, fazia tempo que eu não via. E aí eu falei assim, eu vou passar na minha mãe, o Espírito Santo mandou ir lá na minha mãe. Quando cheguei na minha mãe,
minha mãe começou a chorar. Falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, ó, acabei de vir do hospital e o médico falou que se eu não cuidar da minha diabetes, eu vou ficar cega. E ela começou a chorar compulsivamente. Aí eu peguei, eu vi o choro dela, eu não me emocionei na hora, fiquei firme. Falei, mãe, independente do que acontecer, Jesus já sabia. Então ele vai te dar força para você passar por esse momento. Aí eu contei a história do palhaço. Que legal. Falei, mãe, esse meu amigo que eu conheci lá, ele está impossibilitado de andar, mas Jesus está com ele. Jesus está com ele. E ali vai ser uma lição para ele motivar outras pessoas. Foi um acidente que aconteceu no caminho. Então tem acidente que acontece no caminho que tem que acontecer. E depois você vai entender que você vai ajudar outras pessoas. Então, não estou falando que isso vai acontecer com a senhora, mas se vier a acontecer, saiba que Jesus vai estar com você. Agora você tem que se cuidar para passar pelo processo. E aí eu gravei um vídeo com ela, coloquei no nosso grupo da família, bati um papo ali com os irmãos e aí eu fiz uma oração com ela. Então os acidentes da vida, Bigode, vai acontecer. Verdade, né? Se você for ouvir o testemunho desse cara na íntegra, pelo amor de Deus. Nossa, Então o acidente acontece. sim. Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. O que você está fazendo que está acontecendo com você? É. Você está reagindo ou está prostrado? Ah, deu errado lá no cabelo do Gabriel. E aí, irmão, o Éder ficou doido. E ligou bravo, não ligou? Pô, legal, bravo. Mas e aí? Não, Éder, beleza, tal, vou consertar. E o que que acontece? Reversão. O cara é cliente dele, meu. É. O cara é cliente. E o Éder é um cliente chato, exigente. Foi lá, cobrou o que aconteceu com o filho, ficou um corte estranho mesmo. É. Foi lá e cobrou, mas fez a reversão. E tá aqui, ó, na live aqui, ó, Verdade. compartilhando conhecimento, interagindo com a gente. É. É isso daí. Às vezes um problema para você é um problema. O problema de Davi se tornou o quê? A solução. É, Ele não olhou como uma problema. oportunidade. Opa, oportunidade, solução. Vou arrebentar, vou para cima. Olha o seu problema como uma oportunidade. Perfeito. Existe um mentor nosso aí que ele fala exatamente isso, sem citar a Bíblia, acredito que nem seja, é o Érico. Questão. E ele fala, geralmente o problema é a solução. O pessoal fala, ó, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Peraí, mas esse é o motivo então de você fazer. Você precisa de tempo. É verdade. Não, eu não tenho tempo para fazer. Não, se você fizer, você vai mudar a sua vida e vai te sobrar tempo. É verdade. Então, na maioria das vezes, o problema ele é a própria solução. É isso aí. Tem pergunta para o Regis aí, ó. Aê. Vai. Éder, Regis, conta pra gente seu início também. Como você se tornou esse músico tão fera no violão? Ó, aí Pô, sim. Éder, obrigado, cara. É fera, hein? Esse daqui é fera. É verdade, ele tá com a nossa história aqui, mas ele tá quietinho aqui, né? Tá quietinho, só aqui, ó. Eu comecei na música muito cedo, que é até difícil, assim, ó, de conseguir separar uma coisa da outra. Mas, assim, na minha casa, o pessoal mais velho sempre cantou. Minha mãe, minhas tias, minha avó, os irmãos que dela. Né? Inclusive, tem uma irmã da minha avó que volta e meia manda aí no grupo da família vídeo cantando com meu outro tio, irmão dela. Eu tô falando do pessoal aí de quase 90 anos, né? Meu Deus. Pessoal novinho. E acho que eu deveria ter uns 6 anos de idade. Eu já estava na primeira série, né, do antigo Sim. fundamental. É. E um dia a minha professora faltou. Eu tive um professor substituto. Só que ele não sabia dar aula, assim, a aula que a gente tinha. Ele entrou com um violão na sala. E aí ele entrou com esse violão, deu a aula ali, cantando, né? Ele cantou pra gente a aula inteira mesmo pra segurar as crianças ali, porque colocaram ele na fogueira. E na minha casa tinha um violão, que meu pai não deixava eu encostar a mão. Ficava pendurado assim na parede. Talvez por isso eu penduro todos os meus lá em cima. E aí eu cheguei e eu já cantava com o Robertinho, Que é meu seu primo, lembro né? do meu começo, primo, que é vocês lá. empresário hoje aí. A gente tinha uma dupla sertaneja eu não sabia dessa gospel. história, né? Que legal. A gente, dueto de voz mesmo, meio viola caipira, assim. Que legal. Que tinha, na minha rua ali, graças a Deus, tinha bastante gente envolvida com música também, mesmo que o pessoal que não era da família. O pessoal do Isaías lá do Exalta Samba. Aí um pouquinho mais pra frente tinha o seu Olavo, é um senhorzinho que volta e meia eu ainda vejo na rua aí, que tinha alguns disquinhos, não sei se o pessoal consegue ver, Dá pra ver. desses pequenininhos aqui, Uhum. que era uma música de cada lado. E ele tinha alguns gravados. Eu chegava, via aquelas capas assim, e ele gostava de ensaiar, eu e o Robertinho. Só que ele não deixava também a gente pôr a mão no violão. Isso eu devia ter 6 anos. E aí eu fui pedir pro meu pai, peguei o violão, ele começou meio reticente assim, começou a deixar. Sim. E a gente foi aprendendo sozinho, eu e o Robertinho.
A gente Legal. treinava ali e aí já levava esse violão quando o senhor Olavo deixava a gente ir na casa dele para ensaiar. Sim. Era uma vez por semana que a gente ia lá. Então eu ficava olhando a mão dele ali e fazendo. Aí o Roberto olhava também, a gente dividindo o mesmo Antes do violão. senhor Olavo era quem? Antes do Olavo, de violão mesmo foi um professor que eu vi. Porque na minha casa minha mãe cantava, mas ela não toca. Meu pai só tinha um violão lá, mas também não toca. Então, eu tenho um outro tio que também tocava, mas ele não era tão morava um pouco longe e tal, Sim. então eu não tinha esse contato tão maior. Mas agora, de pegar o violão mesmo e fazer, Foi o Olavo. foi o Olavo, mas não foi aula. Ele ensinava a gente a cantar. Ah, tá. Ele não ia parar pra Mas ensinar ele a tinha um tocar. violão. Ele tinha um violão. Então, assim, observando, Legal. eu começava a olhar os dedos dele ali e depois eu chegava em casa e ficava tentando fazer. Muito bom. E o Roberto também. Só que a gente não podia parar no ensaio pra tocar violão. Porque ele era bem rígido, assim. É Um mesmo? senhorzão bem Era aqueles mais a bravos, voz. sabe? Bem bravo. Então, assim, a gente tinha que chegar, cantar, deu horário, tchau, meninos. Tchau, tchau. sem Seu tempo sem muita acabou. frescura, assim, tchau, meninos, acabou o tempo, eu preciso dormir. E a gente aproveitava esse tempo. Era uma vez na semana que a gente tinha essa oportunidade, aula Legal. grátis. Eu era do Santa Cristina também. E aos poucos, assim, eu me lembro que isso eu tinha 6 anos. Eu acredito que quando eu tinha 9 anos, eu já era o músico principal da igreja do meu pai. Olha que legal. Eu e o Robertinho. Meu pai comprou umas guitarras Criança lá, ainda. uma amarelona, Criança, rapaz, é. que inclusive eu vivo até procurando anúncio pra ver se eu acho. Nem fabricam mais aqueles instrumentos. E por volta de uns 10 anos, assim, o pessoal já começou a elogiar bastante, sabe? A gente Legal. tocando e tal. E muito depois, eu fui procurar a internet pra saber o que eu tava Sim. fazendo, saber o nome daquilo. Mas quando eu fui procurar, eu já tinha dado aula há muito tempo. Já tava craque. Sem já. saber direito, sem saber teoria nenhuma. A minha primeira turma de aulas eu tinha 10 anos de idade. Olha que legal. Foi numa igreja no centro de Santo André, que meu pai pastoreava lá. E aos domingos, a gente tinha cerca de 11 alunos, 11, 12 alunos. O pessoal ia lá às 2 horas da tarde para ter aula com a gente. E isso a igreja deixava a gente usar o espaço e o dinheiro era nosso. Então, acho que o meu primeiro cachê com música já veio de aula, Que legal. aos 10 anos. Da O hora. Regis, 10, 11 anos. só fazer uma colocação. Você falou que primeiro apareceu um professor, que depois sumiu de cena. Sumiu, eu tive uma aula com ele. Uma Mas aula. foi suficiente para eu olhar aquele cara tocando, Se lembrar que apaixonar tinha um pela violão na música. minha casa e falar, meu, eu quero fazer Foi a isso. virada. Foi, falou, eu preciso fazer E aí isso. depois aparece o senhor Olavo. Sim, Então você concorda que sempre vai ter que ter alguém? sim. Sempre. Sempre Verdade. tem alguém. Tinha uma grande líder nossa lá que ela falava assim: sozinho você pode até ir e chegar. Só que com alguém ou com algumas pessoas você vai mais longe. Você chega mais longe. E a jornada é muito mais fácil É, com pessoas. porque Eu acho você que nós tem- três somos prova viva disso. Exatamente. Foi um pouquinho daqui, ajudando aqui, a outra pessoa que É. apareceu ajudou de lá. Daí já veio os alunos, já alavancou mais você. É. Então é isso a história. Então a ideia aqui, até mesmo do senhor Bigode, oficial aqui, pra você seguir, pra você aprender, é para te levar para um próximo nível, next level. É isso aí. É para ir para um próximo nível. É trazer convidados aqui que realmente vai gerar valor dentro de qualquer área. Não está limitado a uma profissão, né? Isso mesmo. Segmentado só para a área de cabeleireiro. Não, o conteúdo aqui é um conteúdo rico, que vai te levar para um próximo nível, dentro da tua casa, na tua família, seja em qualquer área que você for atuar. Isso aí, top. Muito bom. E pra confirmar É. a história do Regis, lê aí, a Clarice falou que conhece o Olavo, que ela era do... Do Santo Ah, é? Ah, é? Aqui, Se eu ó. não me engano, é prima do Isaías, que você citou. Nossa, olha que legal. Mundo Nossa, pequeno, que né? legal, gente. Então, é Clarice, Aqui, que tá ó, aqui, é tá vendo aqui, ó. Clarice, é. O meu primo, Sim, Leia- a Maria leia de aí pro Lourdes é pessoal muito ver. amiga da minha mãe, que provavelmente é tia dela, então. Olha. O pessoal todo lá. Nossa, que legal. Benedito. Muito pequeno, né? Sim. ó o Éder aí. Ah, o Éder. Ninguém cresce só. Tudo na vida é um processo. Mesmo tendo talento para fazer qualquer coisa e se profissionalizar, é necessário treino, sem dúvida. Verdade. E muito, muito treino.
E se treinar, fica bom. Eu ia É, falar como isso aí. diz o Cláudio. Acho que eu já ouvi essa frase Cláudio algumas Soares. vezes. Também. Se treinar, fica bom. Fica bom. Muito bom. Clarice, um abraço aí. Obrigado pelos comentários. Ó, o Carlos Ferreira entrou aí. Um abraço pro Carlos Ferreira. Grande abraço aí, Carlos. Karine, minha cliente. A Karine gosta muito de você, China. Lembra da Karine? Lá dos jovens? Ela gosta muito de você, do pastor João. Ela entrou, não sei se está online ainda. A mas ela Karine, entrou. Karine é bênção. É, a Karine, que é sobrinha da Nilce, lembra? Ah, posso mandar um beijo aqui pra meu... Claro. Beijo, amor, que tá aí online sempre. O cara falou que Senão mal eu vergonha. apanho, né? Momento love. Claudinei, um abraço. Acho que o Claudinei é seu amigo, Beltrame. Claudinei Beltrão, meu chefe de gabinete. Olha aí, um abraço pro Claudinei, então. Ele Tamo entrou junto aí, também. Claudinei. O Éder, um abraço, obrigado pelos comentários e por nos ajudar a lembrar tantas histórias aí, Éder, obrigado. O Michel, meu grande amigo lá de Curitiba. Especiante. Ah, Especiante é uma cliente nova minha. Eu não lembro o nome Olha dela, aí. não decorei o nome dela ainda, só fui lá uma vez. Que é a mãe da Paulinha, a Paulinha Bittencourt, do Bruno Bittencourt. Eu sei. É a mãe dela. Que benção. E gostei muito de conhecê-la, é uma senhora super simpática. O esposo dela também muito simpático. Um grande abraço para a senhora. Raquel, nossa parceira, obrigado, Raquel, por estar acompanhando aí. Manda um beijo, eu mandei também. Pois é, Raquel, beijão. A esposa dele. Osília, um abraço, Osília. Pedrinho. A Shirley, minha irmã, um grande abraço, Shirley, muito obrigado, minha cliente também. O Andrezinho, nosso amigo. Andrezinho dos suplementos. Você que precisa de um suplemento, já fica já o merchan. Chama o Andrezinho Suplementos aí que você vai ter. Ó, vamos até falar Andrezinho Underline Suplementos. O que você precisar. É o Instagram dele aí. Meu, tudo, whey, creatina, energia para se levantar da cama, ele tem tudo. Ele tem as cápsulas lá que você toma, você roda 2 dias. Sem parar. O Vander Ambrosio, acho que é seu É amigo Vanderlei também. Ambrosio, o profissional da saúde, 16 anos de experiência, Mandou é a um grande beijo pra fera você aí. aqui. Beijo no coração. O Kaique Prado, meu cliente, é professor, um profissional excelente aí, ele é engenheiro, um grande amigo. Aprendo muito com ele também, hein? Que é o Kaique, professor de escola bíblica também. O lá. Kaique, o abençoado. Kaique. Obrigado, Da Éder. Volkswagen. O Éder Meu mandou mais amigo. uma mensagem aqui. O Bigode é um guerreiro, perseverante, lutador. Obrigado, Éder. Obrigado pelo carinho. A Mika Yasmin, não estou reconhecendo pelo nome, mas um abraço também. O Adonias, nosso parceiro. É seu primo? Seu Meu tio? tio. Né? E meu parceiro de música. Sim. E parceiro também Meu do amigo. Chile, né? Obrigado, Adonias, por acompanhar. O César da Iglesia, um abraço para você, nosso grande Cezinha. amigo. Cezinha. Acompanhou toda a nossa trajetória aí também. É, Uma ajudou. história linda também ele tem A de história vida, dele né? é forte. Do César é Trazer forte para dar também. o testemunho É aqui. verdade, podemos marcar com o César Sim, aí sim. também. Testemunho de como o tema vai ser como superar os dias ruins. Superação. O César tem uma superação. história Sobrenome do incrível. Cezinha. É. É, verdade. Eu, na época, ele tinha cabelo. Tinha cabelo? Eu não Tinha cabelo conhecia ele nessa época lógico que ainda. tinha. Não, eu não Tinha conhecia cabelo ainda. arrepiadinho. Era na Caramba. época do evangelismo. Ele e a Gleice Olha. namoravam. Olha só, da hora, né? Dica do engenheiro, o Adonias tá aí, obrigado, Adonias. Tá precisando cortar o cabelo? Pode chamar o Sr. Bigode, eu conheço o cara, vocês conhecem o Sr. Bigode? Adoro a dica, obrigado, Adonias. O Wander Ambrosio mandou mais um abraço. Jéssica, minha cliente, o Adevan aí, um grande abraço pra vocês. E daqui a pouco é uma nova cliente também, porque veio a... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela, é a Jéssica, a Adevan e a Marina. A Marina vai ser minha futura O seu cliente tipo aí. de negócio é interessante, né? Porque quando vai aumentando a, A família aumenta o cliente. aumenta o cliente. É verdade. Você precisa ver o sorriso quando ele sabe que alguém tá grávida. Verdade. Porque não tem como, a família inteira vai. É verdade. Não tem crise, no mercado É, dele não não, tem não, crise. Exatamente, só vai aumentando, né? Ele gosta muito de ler de manhã, crescer e multiplicar. É verdade. Manda o áudio no WhatsApp pros Os clientes. clientes, ó, multiplica. Multiplica. Obrigado, Clarice, novamente. O meu cunhado, Adriano, um grande abraço aí. Se precisar de um profissional, como que fala? De treino? Personal trainer, Personal né? trainer. Pode aí o ADWIL Fitness. É crente mesmo, hein? Parece É. língua. Chácara Amarante. Ó, o Adonias está aprendendo a tocar violão, diz que vai chegar no seu Ah, nível aí. professor Adonias, há 30 anos professor de violão. Tenho certeza que só não vai pra frente quem não quer, o Adonias falou. Maria Lúcia, um abraço. Maria Lúcia é sua Ela é minha Tia, tia, esposa sua da tia, Adonias. esposa da Adonias, é verdade. O bigode, deixa eu ver, o Gabriel só quer cortar o cabelo agora com o bigode, é verdade, obrigado, Éder. Falar do aluno que a gente falou, muito bem. Ó, o Wander falando, China, eu não vou soltar sua mão, o Wander falou aí.
É isso aí, foi a fala do palhaço. Exato, Se é. soltar, você solta, eu não. Bia Oliveira, uma grande amiga, agora é minha aluna também. Muito obrigado por participar aí, Bia. Quem mais aqui, só para não esquecer de ninguém, para finalizar. A Rose, a minha grande amiga e cliente, que é a Rose lá, a costureira lá da... a Rose, Bruna, que era mãe do da O Gosto de Bigode fica vocês. inventando um monte de coisa lá, gente. Ele vai lembrando dos detalhes. A Memória de Rose, A mãe elefante. da lá do Michele. sítio. Da Michele, esposa do Cleiton. Lembra dela? Não. Costureira lá do sítio. Graham. Ela costurava muito lá pro pessoal do teatro, do carro da igreja, as meninas da dança. É uma benção, Rose. Um abraço, Benção, Rose. Rose. Um beijo no coração. Cris, muito obrigada, Cris. A Cris é meu cliente, o Roberto é meu cliente, o Arthur é meu cliente, Meu toda a Deus, família, a Vitória. Carol Bispo, minha grande parceira musical, a Carol Bispo. Pensa numa cantora contralto, fera. Carol, Cristo Ruim em Ação espera você. Quinta-feira estamos no Bom Retiro, sexta-feira em Mauá e na próxima semana em Santo Ela é lá André. de São Paulo, só um pouquinho longe, mas É dá São pra Paulo, é só marcar. dar um pulinho pro Bom Retiro ali, rapidinho, perto da Cracolândia. Isso aí, a Mara, muito obrigado. A Mara já cortei o cabelo do papai dela. O Everton, meu parceiro da área, porque eu compro as minhas coisas de cabeleireiro lá, tudo do Everton, que é o Everton Grande Sola. Everton, aí ó. Fala o nome aí. Mania.man. É lá que eu compro as minhas máquinas, compro os meus acessórios de cabelo. Mania.man. Pode ir lá, eu já indico sempre a sua loja. É uma ótima loja aí com preço muito bom. Regis, pergunto para você. Quais as demais ocupações profissionais? Tem mais alguma? Sei que é desenrolado. Só mais uma aqui no Facebook. É. Arnóbio Silva. Parabéns pela live. O Arnóbio, grande Queridos do Arnóbio. coração. Obrigado, Arnóbio. Um grande abraço. Teve mais algumas pessoas no Facebook também que Mas- vocês não vão... Tá, então... Legal, um abraço para todos aí. Não vai dar tempo de falar todos, É, né? Do muita Face gente, também. né? O Eliel aqui, que é seu primo, por sinal. O Eliel é seu primo, né? Tem Eliel o Roberto é meu primo. O Eliel, Roberto, seu essa primo. fera aí, E vai- é meu cliente também. Também. Um abraço, Eliel, pra você. Através do Eliel, eu comecei a atender a vovó dele e o vovô, né? O vovô, infelizmente, faleceu faz pouco tempo. Mas a vovó é minha cliente fiel também. Tô sempre lá pintando o cabelo dela e cortando o cabelo dela Deixa eu também. só falar um negócio aqui. Não tem aqueles produtos de necessidade escalável? Sim. Que é um bom investimento que se faz, é um produto que acaba. Eu tô vendo que o senhor Bigode aí, quando vai nascendo as crianças, quando ele vai entrando na família, ele já vai olhando pros cabelos para verdade. criar produto de necessidade escalável. O negócio dele é escalável. É isso mesmo. Eu vou lá, vejo um cabeludo e falo, ó, na próxima pede pro seu tio aí. Casadinho de novo, já falou, ó, é bom vocês terem um filho, né? Sim. Boa, boa, é verdade. A herança do Senhor já vai lá na mente. É. Né? Aos todos que estão no Face aí, muito obrigado por participarem também, viu, pessoal? Muito obrigado Então, mesmo. em relação às profissões aí, Boa a resposta do eu acho que todos aqui, a gente faz um monte de Bombril, É coisa, né? verdade, é. Se falar tudo Continua- que a gente já fez, né? Eu continuo trabalhando com música. Sim, A gente trabalha na área de marketing digital também, verdade. né? Com lançamentos, com Inclusive faz parte do marketing digital do Sr. Bigode. o Sr. Bigode. Tem toda uma equipe, não sou só eu, não. Sim, é né? verdade. A Bruna, o Henrique, a Raquel, o Renato, o Thiago. A gente Verdade. vai entrando por várias vertentes. Também trabalho com vendas. Né? O Sim. China falou sobre vendas. Eu acredito que tudo na vida é venda. Tudo. É verdade. Se você está trabalhando dentro de uma empresa, você está vendendo o seu tempo para a empresa. E aí é uma questão de avaliar, né? Sim. Se você está vendendo bem ou não esse É seu verdade. tempo. Então, assim, tudo é venda. E eu também faço vendas. Sim, boa. Na internet, vendas físicas. Bastante coisa. Tem mais umas coisinhas aí. Muito bom. Inclusive, eu tô doido pra ir lá ver o seu show, né, Regis? Toda A sexta-feira, gente precisa combinar isso sábado. aí. Pode falar o restaurante que você toca lá? São vários lugares, na verdade, né? Fala uns mais Depende muito Aquele de da Mauá. Da data. agenda, depende da agenda. Aquele de Mauá conhecido lá. Rapaz, que vocês tem um que chama Morada Lazar Segal em Mauá, que a gente vai estar sexta-feira. Olha aí, Eu vou que legal. falar dos mais próximos. Já fala sua agenda, Não lembro. Sábado são 2 shows, eu infelizmente não tô com a cola aqui, eu não vou lembrar. Depois chama ele lá no direct. Mas a gente vai Santo André, Muquiranas, Adega Brasil, Olha que legal. Morada do Bim. Morada em Que é Mauá. conhecido, né? A gente faz lá bodegas em Mauá, a gente faz Bahamas Beer em Mauá, Hipertensão. Eu não tenho a memória do Bigode, esse é o problema. O Bigode ele lembra de detalhes e eu esqueço todos os Sei, detalhes. né? Por isso que eu anoto. Na próxima você Você traz a fala, não, agenda mas você pronta. anota, eu tenho que anotar. E só... Quer falar mais? Fala aí, Regis. Não. Eu só queria, antes de a gente finalizar, eu queria contar uma história, não sei se o China lembra. Que inclusive influenciou bastante aí também.
Estamos com tempo aí, produção? 1h10 já. Então tem que finalizar já, né? Mas, não sei se a China lembra, eu lembrando das histórias aqui. Teve um período que a gente, depois com mais tempo, a gente pode falar de mais detalhes, mas eu passei um assalto, né? Foi. Eu passei um assalto Eu me lembro disso. e levaram todos os meus materiais de cabelo, lembra? Levaram meu instrumento musical, minha flauta e levaram minha moto também, levou tudo, né? Só, graças a Deus não levou minha vida, Foi mas o mesmo. resto levou tudo. E eu fiquei preocupado porque todas as minhas ferramentas de trabalho para até criar, conquistar novas eu não tinha, porque como eu ia tocar, você não tinha flauta. Como eu ia cortar o cabelo do cliente para conquistar novos materiais, sendo que eu não tinha nenhum material, na verdade. Então E nem o meio de locomoção. Que levaram a moto também. exatamente, que também era uma ferramenta de trabalho. E aí foi difícil, cara. O China foi lá em casa, ele me viu, eu tava mal, cara. Foi, ficou mal mesmo. E o China me conhece, nunca me viu daquele jeito, mas eu fiquei mal porque eu fiquei sem chão. Falei, como que eu vou trabalhar agora? Como que eu vou recuperar todas as coisas? Foi ele e o Haroldo lá em casa, eu tava mal. Eles oraram, chorando durante a oração deles, e mal, né? Aí, correndo atrás, a família ajudou e tudo mais, e uma vez eu tava lá no centro de Santo André. E aí, quem eu encontro lá? O China. Foi. Você lembra, China? Eu lembro. Encontrei ele lá, ele falou, já que estamos aqui, vem aqui, vamos ali no lugar. Eu falei, onde você vai, China? Onde nós vamos? Aí ele foi e me levou ali numa perfumaria, na Ikezar. Ele falou, faz o seguinte, escolhe aí a tesoura que você está precisando e a navalha que você está precisando, navalete. Falei, China, pelo amor de Deus, não precisa não, que isso, não se incomoda com isso. Não, vai lá, cara, eu quero te abençoar. E ele me abençoou com a tesoura e com a minha navalete. E eu estou contando essa história porque também é uma história interessante, mas pode dizer que até hoje eu tô com ela, China. Os meus clientes eu estou atendendo com ela. Aí sim. Por ser isso que a tesoura foi muito boa, a navalete foi muito boa. Ou seja, histórias incríveis. Por isso, pessoal, conquiste amizades, conquiste amigos, não por interesse, mas porque automaticamente você vai crescer pelos seus amigos, pessoas boas que estão ao seu lado, né? Não só o China, mas o próprio Reza, Bruno Henrique, são meus amigos, toda a produção que está aqui. Viva com pessoas boas. E eu tenho certeza que automaticamente, mesmo sem você querer, você vai crescer por isso. A minha fala, posso encerrar já? Claro, Tá. China. Quando o Bigode estava falando disso, eu quero encerrar minha fala, já agradecer a você que participou, que ainda vai assistir essa live, mas eu me lembrei de um texto de Provérbios 19:17. Quem dá aos pobres, empresta para Deus, e Deus devolve com juros. Presta atenção. Quem dá aos pobres, empresta para Deus, e Deus devolve com juros. Às vezes era uma situação que ele não tinha. E às vezes você tem, você pode fazer, às vezes você não faz, você retém. É. Então quando você faz sem visar nada em troca, você está emprestando para Deus, meu. E não como barganha. É forte, hein? Fica tranquilo porque ele devolve com juros. E eu tenho colhido isso, sabe, Regis? Todas essas coisas que a gente faz, pensa que Deus não está vendo, está sendo registrado aqui, ó, Provérbios 19:17. Quem dá aos pobres, empresta para Deus. E Deus devolve com juros. Isso daí é graça. É graça de Deus que chega até a nossa casa. E eu vou te falar uma coisa, Bigode. Sim. Tem muita coisa pra gente viver, Regis. É isso aí, é verdade. É só continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Não adianta eu querer tudo pra mim. Eu tenho que dividir, eu tenho que compartilhar. E é isso, a gente está compartilhando conteúdo que gera valor. Para ouvir o que foi dito nessa live aqui. Para ver as histórias. Isso daqui não é invenção. Essa live foi criada. Presta bem atenção em algo aqui para fechar minha fala. Ou você vai ser produtor ou você vai ser produto de alguém. Então entrega. Às vezes procura conhecimento. Pode chamar no direct aqui, chama o Regis. É isso aí. Meu, quero estar engajado nesse processo, o que eu posso fazer? Quero ter uma mentoria, quero participar de um Close Friends. Pode nos chamar, que a gente vai te pôr numa sala, vai virar alguma chave de você e tu vai alavancar. Até uma sugestão aqui, criar um Close Friends. Criar um Close. E aí a gente tem local, a gente marca um local para poder crescer junto. Tá bom? Muito obrigado Top. pela oportunidade, que Deus abençoe e obrigado pelo convite. Sem palavras, né, Regis? Sem Nós palavras. agradecemos, Chinei, por você ter vindo, aceitado o convite. Foi fácil, porque é nosso amigo, né? Sim, e a gente já queria trazer. A questão é encontrar a agenda. Mas, Correria. obrigado de verdade, China. Mais uma vez também, obrigado, Bigode. Eu que É agradeço. sempre muito bom o bate-papo. O Diga. participante da sua dupla entrou aí, o Roberto. Ah, é? Ah, o Robertinho tá aí, ó. Ah, olha aí. A dupla... Robertinho, Deus abençoe, Robertinho. Abraço, Roberto, meu cliente também aí. Prazer te atender. Gente,
resumindo o que foi falado aqui hoje, né? A gente até colocou lá, rede de contatos. Aí você para pra pensar, mas o que falaram aqui de rede de contatos? Tudo que foi falado aqui é isso. É verdade. Porque se você não estiver perto de pessoas, o ser humano não foi feito para estar sozinho. O ser humano ele foi feito para estar em comunidade. Então seja alguém legal, sabe? Você tá vendo seu vizinho ali com um monte de sacola, vai lá, abre o portão para ele, cara. Você não precisa fazer muita coisa, não. Isso aí vai gerar o quê? Tô falando um exemplo aqui, reciprocidade. Aquela pessoa vai te ver como alguém legal. Mas você não precisa fazer isso esperando algo em troca. Mas você tem que plantar. Vai plantando isso no seu dia a dia, todos os dias, e a colheita ela vem. Isso aí. E não se trave ali com as barreiras. A gente falou aqui da base, de onde veio. Hoje você vê aí o Bigode com a agenda cheia, falando de liberdade financeira, falando de liberdade de tempo, que o bicho viaja, hein? Eu não sei qual dos dois aqui viajam mais, também né? viaja bastante. Viaja. Você daí gosta da Você viagem. também viaja, velho. Ele vai mais. Aí você vê os pessoal falando de viagens, né? Liberdade de tempo, ter Sim. tempo com a esposa, ter tempo com os filhos, ter tempo com os amigos. Mas como assim? Mas vocês trabalham tanto e ainda tem tudo isso? Eles têm isso hoje. Mas é uma colheita. E se você deseja ter isso na sua vida, você tem que partir daí. O primeiro é querer. Muda você primeiro. Seja alguém que está disposto a ajudar todo mundo. Porque emprestando aos pobres, né? Dando aos pobres, você está emprestando a Deus. E Legal. você vai receber isso com juros. É isso aí. E vai crescendo a Top. sua rede de contatos, porque crescendo a sua rede de contatos, você vai adquirir clientes, você vai adquirir parceiros comerciais, Isso. conhecimento, mentorias grátis, Verdade. porque cada pessoa vai ser de um nicho diferente e vai ter muita coisa para te ensinar, e você também ensinando, retribuindo. Esse é um grande ciclo Verdade. que só faz a gente crescer e se tornar pessoas melhores e conquistar muitas coisas na vida. Isso aí. Então, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Semana que vem a gente está de volta aí na terça-feira, às 25, 20, 8 horas e 5 minutos da noite. Estaremos aí com mais um Pod Bigode. Tem mais algum recado, Henrique? Bruna? No Instagram, o Éder tá parabenizando pela live. Ah, muito obrigado, Éder. Obrigadão, Éder. Ah, Deus abençoe. a Débora Germana entrou aqui também, né? Entrou. Débora, um abraço, minha parceira da flauta. Dica do Lembra Gil. dela? Sim, Débora Germano. É. Sabe o que eu pergunto sempre pra ela? Ô, Sim. Débora, eu vou falar, tá? Que você Gustavo, fala, meu, um eu não abraço pro sou. Gustavo. Sabe o que eu falava sempre? Toda Ah. vez que eu ia na igreja, você é irmã do Jander? Ela falava, Vestida, já te falei que eu não sou. Eu perguntava Ah, mais de do 15 Jander. vezes. Porque eu achava que ela era irmã do Jander. Sério, né? Quando ela me vê, ela fala, eu não sou irmã do Jander. Já Antes chega da assim, né? pergunta. Antes da paz. Antes Ô. da paz, boa tarde, boa noite, eu não sou irmã do Ó, o Jander. Paulinho entrou aí também. Um abraço. O Paulinho, eu vou atender ele sexta-feira agora, lá de São Bernardo. Vou atender o Paulinho, a esposa dele e os filhos deles. Na sexta-feira já tá marcado. Éder, Raquel, todo mundo que entrou aí depois. Leituras virtuosas. Um abraço. Muito obrigado. Gente, brigadão. Fica com Deus. China. Prazer. Deus abençoe. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, Valeu. Regis. Satisfação. Tamo junto.